Então vamos lá. Boa tarde, meus amigos. Sejam bem-vindos aqui à nossa live. Nós vamos fazer várias entrevistas nos próximos dias e hoje eu tenho a honra de conversar com o vereador e pré-candidato a prefeito de Manaus, Chico Preto. Gostaria muito que você participasse, compartilhasse, mandasse a sua pergunta. Afinal de contas, nós vamos conversar sobre o futuro de Manaus. As eleições são este ano e nós precisamos refletir muito. Manaus é uma cidade de muitos problemas e vocês sabem que muitas pessoas querem administrar esta cidade e por isso nós precisamos tirar o máximo de todas elas, o que realmente elas querem. Então eu quero hoje aqui que você participe conosco para que venha conhecer. Não conhecendo, a nossa chance de errar é muito maior. Então, respeitosamente, nós vamos conversar com o Chico Preto, vamos também pressioná-lo algumas vezes, de forma que nós venhamos a tirar as ideias, o que ele pensa para Manaus e o que ele imagina para esta cidade tão problemática, ainda mais agora, vindo aí desta pandemia. Chico, meu amigo, você está ao vivo, seja bem-vindo. Prazer ter você aqui. Tudo bom? Tudo bem, Celso, honrado. Boa tarde para todos que te acompanham. E eu já começo atalhando aí o final dessa tua colocação. O ano de 2021, ou seja, a próxima legislatura, o primeiro ano da próxima legislatura, tende, tá? Eu não estou aqui profetizando nada nesse sentido, mas tende a ser um ano difícil para a cidade de Manaus, por conta ainda do efeito da pandemia do coronavírus. Tá? A gente vai sentir, a gente ainda vai sentir os efeitos, né, das decisões que, na minha opinião, foram numa dose errada e que colocaram a economia brasileira, e aí o reflexo alcança o estado do Amazonas e alcança a capital, que a gente começa a sentir agora. Só para te comprovar isso, a Prefeitura de Manaus mandou para a Câmara a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021. O que é isso? É um documento com previsões de arrecadação na cidade de Manaus por parte da Prefeitura. A Prefeitura está estimando, Celso, uma queda de arrecadação de aproximadamente 490 milhões de reais. Quase 10% do orçamento. Correto, é muita grana, é muita grana. Chico, Isso vai impor uma série de decisões difíceis já nessa administração e certamente para o próximo prefeito, até que as coisas voltem a equilibrar-se novamente. Vamos lá. Chico, sabendo de todos estes desafios, né, o que lhe inspira a entrar numa disputa desta? Você vem pelo DC, já está certo, eu imagino que a sua candidatura já está certa, um partido pequeno, que não tem tempo de TV, portanto, os seus desafios serão muito grandes. O que lhe inspira a entrar numa luta dessa? Você está preparado para essa tão grande batalha? Celso, eu vou te responder no bom amazonês. Quando me perguntam se eu estou preparado, eu respondo da seguinte maneira: boto nasce nadando. Eu me sinto preparado, não porque eu nasci sabendo tudo, muito pelo contrário, mas eu tive a coragem de começar por baixo. Eu comecei como vereador. Há 23 anos atrás, entrava na política, entrava porque tinha um propósito. Eu sabia que na política é o local onde você pode tomar decisões e essas decisões influenciar uma cidade, um estado, um país. E eu continuo acreditando nisso. Após 23 anos, eu continuo convicto de que é na política o local onde aquilo que a gente acredita pode ser defendido, decisões podem ser tomadas e devem ser tomadas para que nós possamos mudar, para que nós possamos subir de patamar, para que nós possamos corrigir rumos. É na política que isso acontece. Então, por ter começado de baixo, Celso, e ter galgado aí, ao longo desses 23 anos,
os cargos de vereador, de deputado. E nessa caminhada, ocupei, durante um ano e alguns meses, um cargo de secretário de Estado, fui presidente da Câmara Municipal de Manaus, adquiri a maturidade política, intelectual, espiritual, acho que é fundamental nesse processo, que não é fácil, para que hoje, aos 51 anos de idade, Celso, eu possa colocar como meu propósito de vida chegar à Prefeitura de Manaus, continuar tomando decisões, porém, decisões essas que vão impactar, porque na Câmara elas não impactam da forma como eu gostaria. Na Câmara, as decisões são coletivas e, às vezes, a maioria não compreende aquilo que você está colocando. Às vezes, eu tenho me sentido nessa legislatura uma voz isolada em relação a muitos assuntos. Transporte coletivo, gastos absurdos com publicidade. Não tenho conseguido não tenho conseguido mudar essa realidade, porque a maioria sempre está tomando outras decisões. Então, após ter feito essa caminhada e uma certa frustração do parlamento, chegou a hora para mim de caminhar nesse sentido, de chegar à prefeitura e de ali sim planejar, tomar decisões que possam corrigir rumos, reforçar rumos, para que nós possamos avançar sobre os problemas, graves problemas que a cidade de Manaus tem. Então, ok, Chico. A política, para mim, continua sendo isso, Celso. Tomar decisões que possam melhorar a vida das pessoas que moram em Manaus. Diante desse panorama que você pintou, o que você entende, né, que deva ser a boa política e qual o seu sonho para Manaus, né, caso você venha chegar lá, o que você imagina? Qual vai ser o seu estilo de administrar essa cidade tão cheia de problemas, né? Nós vamos esmiuçar muitos deles ainda, mas qual vai ser o seu estilo de enfrentar esses problemas e o que você sonha para esta cidade? Celso, a boa política para mim é sinônimo de verdade, é sinônimo de franqueza, é sinônimo de firmeza, é sinônimo de você saber dizer não. Uma vez me disseram que não, que a política você tem que dizer sim para tudo. Essa não é a boa política. Essa é a política do faz de conta. Você tem que saber dizer não. Olha, isso não é possível. Celso, nenhum prefeito em 4 anos vai conseguir resolver problemas que estão sendo criados ao longo de décadas. Porém, eu acredito que ao longo de 4 anos você possa dar sua contribuição, apontar caminhos e dizer, olha, por aqui. E os próximos prefeitos continuam a trilhar aquele caminho para que a gente possa resolver problemas como transporte coletivo. Trânsito em Manaus é um problema grave, ou seja, mobilidade. Aí você tem um problema de educação, você tem um grave problema de saúde pública. A gente viu agora na pandemia do coronavírus. A prefeitura não tem a resposta, não teve a resposta que a população esperava, porque não há um sistema de saúde consolidado que seja preventivo, que é o papel da prefeitura. As pessoas estavam com suspeita de coronavírus e iam aos postos de saúde, às casinhas, e ali nas casinhas falavam, olha, vai para casa, toma dipirona e toma paracetamol, e se piorar, procura um posto de saúde. Foi o que aconteceu na realidade da cidade de Manaus. Se a iniciativa privada não tivesse a ousadia, né, de buscar aí uma parceria onde a prefeitura entrou com um prédio e a iniciativa privada não tivesse aberto aquele hospital de campanha, seria pior a situação em Manaus. Porque as pessoas, como eu falei, iam para os postos de saúde e não tinham a resposta de uma atenção básica na forma como deveria ser. Então, correto, nós temos problemas crônicos, nós temos uma cidade que é a capital do estado do Amazonas e onde a política de sustentabilidade é ridícula. Essa semana mesmo, o secretário de Meio Ambiente foi numa sessão virtual da Câmara e falou como maior ação da Prefeitura de Manaus plantar árvores. Eu não acho que a maior ação de uma política de meio ambiente seja plantar árvores, mas seja ações de sustentabilidade, inclusive com a iniciativa privada, né? Falta para Manaus, Celso, muitos símbolos que colocariam Manaus numa condição realmente de capital verde, de sustentabilidade.
nós temos esse título por conta da graça de Papai do Céu para conosco, que deixou esse verde todo aí. Mas a ação do homem, a ação principalmente dos governos, ela é muito, muito acanhada em relação à questão da sustentabilidade. Então, nós temos graves desafios, desafio de gerar emprego, desafios de gerar oportunidades de trabalho, e é a prefeitura que pode dar uma bela contribuição, mas jamais será suficiente para a demanda. Mas a gente não pode também, Celso, se desesperar por isso. A gente tem que entender que há limitações, porém o nosso papel ali em 4 anos é provar que o melhor, tudo aquilo que estava ao alcance, foi feito de maneira verdadeira e compromissada para com os cidadãos. Esse é o meu foco. Chico, você falou uma coisa aí que é perceptível a todos. Os vereadores são muito subalternos ao prefeito. Isso não é só nessa legislatura, isso é culturalmente, os vereadores é quase com extensão do executivo, e você já colocou aí que é uma voz dissonante. Tendo isso em vista, o que você imagina? Que tipo de Câmara Municipal você queria? Qual a sua Câmara do sonho? Como é que você vai lidar com os vereadores, caso você venha a ser eleito? E qual é o seu sonho em relação a mudar essa realidade da Câmara Municipal, que às vezes chega a ser vergonhosa, não é isso? Celso, eu vou ser bem prático nessa resposta, bem verdadeiro, como sempre sou. A minha relação com a prefeitura é uma relação política. Eu sempre busquei a prefeitura para traduzir demandas que a população me apresenta no gabinete, demandas, enfim, de toda a ordem, infraestrutura, educação, saúde. Sempre busquei a prefeitura para discutir projetos, leis que eu apresento, projetos de lei que eu apresento na Câmara Municipal de Manaus. Jamais busquei a prefeitura para pedir cargo, para pedir vantagem, para pedir contrato, para pedir isso. Então, eu penso que essa é a relação saudável que um vereador tem que ter com o prefeito. E o prefeito, também, em contrapartida, jamais propor para um vereador qualquer coisa que não seja legítimo, que não seja digno. Olha, eu vou te dar tantos cargos para você votar comigo. Eu sei que isso existe, eu não sou menino, mas eu penso que o caminho não é esse. Então, vou fazer, a minha relação com a Câmara vai ser a relação que eu procurei ter com o Executivo. Política, franca, aberta, tá? De encontros e desencontros, mas sempre pautado pela verdade, porque o parlamento precisa ter liberdade de ação, o parlamento não pode estar subjugado por a política do tomar lá da cá. Quanto ao eleitor, Chico, o eleitor ele fica muito distante do político. Às vezes o eleitor elege aquela pessoa acreditando, ele chega lá, o eleitor começa a reclamar que não é mais ouvido. Como é que você faria para dar, digamos assim, dar ouvidos ao eleitor, para destruir esse muro que tem entre os mandatários, principalmente entre o executivo, e entre os eleitores? Você imagina, você tem alguma ideia para estreitar essa relação? Porque o princípio da boa administração, primeiro, é você ouvir, não é isso? Claro. Se o administrador não ouve, como é que ele vai administrar? Vai administrar para os seus empreiteiros, segundo os seus desejos. Você imagina como quebrar esse muro que divide os administradores, os políticos, né, os eleitores, os políticos depois de eleito, não é isso? Celso, ao longo dessa minha caminhada, muitas foram as vezes que projetos de lei que eu apresentei, vou te dar um exemplo, projeto de lei que consegui apresentar quando fui deputado estadual e se tornou uma lei que cria o programa de regionalização da merenda escolar, hoje responsável pela compra aí de pelo menos 40 milhões ao ano dos produtos que são produzidos por pequenos produtores ao longo aí de vários municípios no estado do Amazonas. Isso nasceu de uma conversa olho no olho com um produtor rural. Então, a primeira coisa é o seguinte, o político ele tem que estar aberto, disposto a ouvir. 2 ouvidos e uma boca, então ouve mais e fala na hora certa. Agora, a sociedade ela está se organizando cada vez mais. Nós temos uma sociedade organizada, nós temos aí sindicatos, nós temos aí associações, nós temos as representações profissionais. Eu penso que é importante ter mecanismos e momentos para que você possa ouvir... Você acha que a subprefeitura ajudaria nisso? Cara, a subprefeitura é o carro-chefe da nossa caminhada. Ela é uma engrenagem dentro da prefeitura que, na minha opinião, melhorará
a relação da prefeitura com a comunidade e vice-versa. Por quê? Porque a figura do subprefeito ali no bairro, Celso, é o cara que terá a obrigação de ter uma agenda permanente ali naquela quantidade de bairros. Ele é diferente do prefeito. Enquanto que o prefeito tem que estar de norte, sul, leste, oeste na cidade, ouvindo também, o subprefeito ele está presente somente ali naquela região. Então ele vai, Celso, ouvir e vai agir somente sobre aqueles problemas daquela região. O prefeito não, ele tem uma visão mais holística, mais aberta para a cidade como um todo. E aquele subprefeito vai interagir com o prefeito diariamente para que não só as ações possam ser executadas com mais eficiência e também o planejamento futuro. Por quê, Celso? Tem coisa que você resolve naquele dia ou naquela semana, mas tem problemas em Manaus que você tem que planejar para daqui a 3, para 6, daqui a um ano. Então, como você imagina a criação dessas subprefeituras? Isso aumentaria custos, teria remanejamento, questão de prédios? Legal. Como que a cidade seria mais ou menos dividida? Você já tem isso em mente? Tenho. Celso, primeiro, vale a pena dizer que subprefeitura não é uma invenção de agora. Isso já existe em cidades como Rio de Janeiro, como São Paulo, como Belo Horizonte. E veja, na lei orgânica de Manaus já existe, mas não com o nome subprefeitura, e sim com o nome de distritos. Tá? Fala, inclusive, da figura do administrador distrital, que seria, né, o subprefeito. Então, a gente precisa tirar isso do papel, tá? E fazer isso, começar a fazer parte da realidade da cidade. Eu imagino, Celso, pelo menos 8 subprefeituras em Manaus. Nós temos 6 zonas, norte, sul, leste, oeste, e nós temos a zona centro-oeste e zona centro-sul. Então, nas zonas menores, que são as zonas oeste, centro-oeste, sul e centro-sul, uma subprefeitura nessas regiões. Nas zonas norte e leste, né, nós teríamos pelo menos 2, porque são muito grandes, populosas. Uma só não faria efeito. E aí o prefeito é que escolhe, ele coloca pessoas da sua confiança, com o seu ritmo de trabalho, para começar a interagir com a comunidade e ajudar a planejar, executar e planejar as ações da prefeitura. E te digo mais, essas subprefeituras não vão criar gastos a mais para a prefeitura de Manaus. Por quê? Porque nós temos 2.600 cargos na prefeitura. Então, para eu criar os cargos de subprefeito, a gente extingue alguns cargos. Então, se o cargo de subprefeito vai custar, por exemplo, R$50 mil por mês, ok. A gente extingue R$50 mil em cargos e coloca os 50 mil para os subprefeitos, e aí a gente cria um mecanismo eficiente, um mecanismo que dá certo em outros lugares e que tem tudo para dar certo aqui. Não é da noite para o dia, Celso, mas a gente precisa. Manaus é muito grande, é impossível um prefeito só saber o que está acontecendo em tempo real lá depois da barreira, depois do Viver Melhor. É impossível que um prefeito, Celso, ficar sabendo o que está acontecendo lá no Brasileirinho, na extrema da Zona Leste. Então você precisa ter, sabe, esses braços avançados da prefeitura para a gente melhorar a resposta da prefeitura dentro da comunidade, e eu acredito que isso vai ser possível. Ok, Chico. Chico, nós falamos aí de Câmara Municipal, do seu relacionamento com os eleitores e com os políticos, né, que vão estar no páreo com você. Você sabe que os políticos da antiga, eles não desistem. Quando eles não estão no páreo, eles estão colocando os seus amigos. Você é ligado a algum desses caciques políticos das antigas? E você pretende se aliar a algum deles, digamos, no segundo turno? Qual a sua visão desse relacionamento com a classe política, digamos, é a classe política dominante, mais tradicional? Como é que você se encaixa e como é que você se vê nesse meio, nesse balaio de gato? Bacana. Celso, há um ditado popular que fala o seguinte: nós somos escravos do nosso passado e, com a misericórdia de Deus, nós somos donos do nosso futuro. Eu jamais neguei, Celso, que a minha caminhada, quando ela começou ao lado do então prefeito de Manaus, Eduardo Braga. E ela se estendeu até o segundo governo do Eduardo Braga, quando definitivamente eu me afastei. Por quê? Porque as ideias não batiam, porque as práticas não batiam.
Então, se eu não concordo, Celso, eu me afasto. E assim eu fiz, saí pela porta da frente. E saí para começar a trilhar esse caminho que eu tenho hoje. Independente, verdadeiro, franco, sem a bênção de cacique. Ó, eu só ajoelho para Deus e só tomo bênção do meu pai. Para cacique nenhum, eu faço isso. Eu enfrento quando necessário. Então, Muito bem, Chico. nessa caminhada, Celso, a gente não tem apoio de... Vou falar nome, não tem apoio de Eduardo Braga, não tem apoio de Omar, não tem apoio de Arthur, não tem apoio de Wilson Lima, não tem apoio de Alfredo de Amazonino. Não tem apoio. Por quê? Porque nós não queremos. Porque a gente sabe, de forma clara, que o apoio dessa turma custa muito caro. É muito caro para o governo depois que o governo se elege. E eu não quero isso para mim. Eu quero ter independência, Celso, para poder administrar, tá, com compromisso e tomar as decisões que a cidade de Manaus precisa. Eu não quero ficar amarrado nenhum tipo de acordo que vai me colocar atrás das grades, vai me colocar numa lava-jato, vai me colocar numa operação Maus Caminhos e por aí vai. Eu preciso ter independência, né, para poder administrar. Então, no segundo turno, se Deus permitir a gente chegar lá, nós vamos continuar caminhando com independência. Ótimo, eu não posso mandar no voto das pessoas. Se esses caras quiserem votar em mim, eu vou dizer, olha, tiveram um lampejo de lucidez. Mas eu não quero o apoio no palanque, não quero. Porque eu não quero ficar devendo nada depois, só quero ficar devendo, bicho, para Deus e para o povo da cidade de Manaus. Ok. Olha, você que está acompanhando aí a entrevista com o vereador Chico Preto, pré-candidato a prefeito de Manaus, compartilhe, eu vou deixar essa live depois aí gravada no Facebook, você pode enviar para algum amigo, faça o seu comentário, nós vamos ter aqui várias entrevistas nos próximos dias, vamos pressionar e vamos entender quem serão os nossos futuros candidatos, para que a gente não erre. Então, ajude nisso aí. Chico, é porque o eleitor, muitas vezes, ele está ressabiado, não é isso? Ele tem medo daquilo que se diz verdade. Com toda então, razão. O eleitor, com razão, então a gente precisa ir fundo nisso, olhar no olho e ações, né? Agir. Então, aí eu já vou colocando a minha segunda pergunta, já entrando em temas específicos. As feiras de Manaus. As feiras de Manaus têm um potencial muito grande devido à tradição do nosso povo ir nas feiras. Você vai nas feiras de manhã, como eu fui na feira do produtor, eu até assustei quanta gente está ali desde 5 da manhã comprando. Tive lá hoje, No entanto, são abandonadas. Você tem algum plano para revitalizar estas feiras, para incentivar o empreendedorismo também a partir delas? Quais seriam as suas ideias aí para isso? Olha, é um desafio grande, mas não é impossível. Eu penso que com um diálogo verdadeiro, tá, nós podemos resgatar essa tradição que nós temos aqui. É claro que a gente tem hoje uma outra realidade de mercado. Nós temos aí os atacarejos, né, que são essas figuras de atacado com mistura de varejo, que estão aí também atendendo a população e que geram muitos empregos. Mas as feiras têm algo de cultural, de tradicional aqui na cidade de Manaus. E é importante, sim, que nós tenhamos uma política voltada para as feiras, que verdadeiramente são feiras, viu, Celso, que tenham a presença de produtores. Porque eu vejo que tem um tipo de feira que não tem mais como competir no mercado que está aí. É aquela feira onde o cidadão, ele coloca no bairro dele, ele não é produtor, tá? Ele não compra direto de produtor, aí ele quer ter um box para comprar, ele vai lá na Manaus Moderna, compra e quer levar para dentro do bairro dele o produto que ele já comprou. Só que o cidadão que mora no bairro, Celso, ele vai na feira do bairro dele, ele começa a fazer conta. E aí ele vê o seguinte, se eu pegar o ônibus, for até a feira, para comprar o grosso do meu rancho, eu vou comprar com uma economia de 50, 60, 70 reais. E ele não compra na feira do bairro dele. Ele vai, pega o ônibus, compra lá e volta. Então acontece que muitas feiras de bairro perderam o significado. Viraram boate, viraram bares, viraram sinuca, perderam o objetivo de ser feira. Mas aquelas feiras tradicionais onde o produtor está ali, onde o cara que tem produto de atacado, essas feiras a gente precisa voltar a ter uma política, uma atenção especial para fortalecê-las, para que elas continuem cumprindo o seu papel, que é abastecer a cidade de Manaus nessa relação com o produtor.
que é fundamental para a gente poder também o quê? Para a gente poder continuar impulsionando o produtor que produz para vender para essas feiras. Tem uma relação direta aí. Então, é possível sim, é possível falar de uma gestão compartilhada com os feirantes, algo que os feirantes clamam muito. Então, a gente tem um caminho aí de boas discussões, boas decisões para que a gente resgate o mercados e feiras, a política de mercados e feiras aqui na cidade de Manaus. Certo, certo. Os bairros, o comércio nos bairros de Manaus também, Chique, são muito pujante, né? Sim. Manaus é uma cidade de mais de 2 milhões de habitantes, então isso que os bairros sejam bem movimentados, muitos comércios. No entanto, muitas vezes os comerciantes veem a prefeitura como perseguidora dos comerciantes, né? O que você faria com esses empreendedores para estreitar os laços, para desburocratizar? E aí eu já aproveito e coloco também a questão dos ambulantes, dos camelôs, que tem muitos na cidade, e também está sempre em conflito com o poder público. Você teria um relacionamento diferente? Como é que você olharia para esse público? Vamos lá, Celso. Eu vou falar sobre algo específico. A política que foi iniciada na atual gestão de reorganização do centro é algo que eu penso que nós precisamos avançar para manter esse ganho que houve para a cidade de Manaus em relação à reorganização do centro, mas também dar as melhores condições para que o camelô, que hoje está dentro de uma galeria, possa comercializar os seus produtos. Hoje, a grande reclamação dos camelôs é: a prefeitura tirou do centro, colocou numa galeria, mas aí um monte de gente apareceu no centro de novo. Então, eles reclamam dizendo o seguinte: me colocaram numa galeria, mas agora tem um monte de gente no centro, então a gente não pode perder a mão em relação a isso. Camelô, Celso, tem em todo lugar do mundo. As pessoas vão para os Estados Unidos e comem cachorro-quente no meio da rua. Eu não tenho essa frescura de dizer que não pode ter isso, não pode ter aquilo. A questão é como nós podemos ter. Porque aí há, sim, uma preocupação, por exemplo, com relação à saúde pública. Acho que você pode vender comida no centro? Pode. Agora, de que maneira? Aí é que a prefeitura entra organizando, orientando, fiscalizando quando necessário, para que nós possamos ter a convicção, a certeza de que aquilo que está sendo vendido na rua não vai causar nenhum mal para a nossa população. A população também pode, né, e deve ser a primeira fiscal dos seus interesses. Então, eu costumo dizer o seguinte: você vai num lugar que o cara te atende mal, que o cara te serve uma comida que não é de boa qualidade, não compra ali. Não adianta você comprar e depois reclamar para o prefeito. Você está vendo que a comida não é boa, que a comida... Reclama, denuncia, ajuda a gente a tomar providências. Então, em relação a outros bairros, hoje mesmo, por exemplo, eu estive na Zona Leste e vi que a gente pode, sim, dar uma guaribada, melhorar essa relação da prefeitura com o comércio ambulante. Não é perseguir, não é espancar, não é nada disso. É organizar para segurança, primeiro, do pedestre, tá? Cara que está transitando ali, para a segurança do próprio camelô, para a segurança do próprio comerciante que está ali pagando seus impostos, pagando as suas taxas. Eu penso que é possível, Celso, sim, a gente encontrar um ponto de equilíbrio nessa relação da cidade com o comércio, com o comerciante informal, com o empreendedor informal, que é o camelô, em comum acordo com o comerciante formal e a cidade como um todo. Porque, Celso, as calçadas, elas precisam ser prioridades do pedestre. A gente não pode tirar isso do pedestre. A gente não pode tirar isso do idoso. A gente não pode tirar isso da pessoa com deficiência. Então, que se a gente não só nas ruas comerciais, né, Chico, mas nos bairros também. Nos bairros. O pessoal está com a cultura de ir construindo em cima do meio-fio. Não dá, e a prefeitura, há muito tempo, parece não ter mais coragem de enfrentar esse problema, de educar para isso. Vai criando um problema. A gente vai ter que chegar a um ponto de equilíbrio, porque, cara, o Brasil é um país que está envelhecendo. Daqui a pouco a gente vai ter uma população idosa muito grande. Que bom, né? Porque a gente vai viver mais. Mas aí a gente precisa entender que a calçada é o local onde a pessoa idosa, a criança, a pessoa com deficiência, Celso, tem que andar, cara. Então a gente vai ter que chegar num acordo, manter a possibilidade de trabalhar, mas garantir
o direito de ir e vir das pessoas na cidade de Manaus. É algo que a gente Chico, tem que chegar a um acordo sobre isso. Chico, eu coloco mais uma pergunta na tela. As ruas esburacadas, a prefeitura não dá mais conta? Manaus se tornou muito grande, muito horizontalizada, vem de muito tempo fazendo aquele asfalto de 1 centímetro de espessura, mal feito. Será que a prefeitura não dá mais conta? Ou às vezes é de propósito? A gente vê um buraquinho que poderia gastar ali, eu não sei quanto, você que é vereador sabe, vai saber melhor, mas eu gastaria de 2 a 5 quilos de asfalto para resolver aquele buraquinho, no entanto, deixa virar uma cratera. E depois vai precisar um gasto enorme para resolver aquilo. O que você acha? Seria falta de manutenção? Onde está o problema por trás dessas ruas esburacadas de Manaus? Celso, pergunta difícil, mas eu vou enfrentar com a verdade que me caracteriza. Primeiro, em relação aos materiais que são usados, eu afirmo para você que é um grave desafio, que é enfrentar a corrupção no uso desses materiais. Desvio de asfalto, desvio de cimento, desvio... Eu mesmo fui testemunha, no mês de março desse ano, ali no Distrito Industrial, de um episódio que está na minha página no Facebook, de um claro desvio de material da Prefeitura Municipal de Manaus. Então, essa cultura a gente tem que enfrentar. Não dá para admitir isso, porque, cara, a quantidade de asfalto que é comprada, eu não estou dizendo que todos os buracos seriam tapados, mas não era para ter a quantidade de buraco que a gente tem. Era para estar mais sob controle. Né? Então, o primeiro desafio é um mecanismo de combate a desvio de material que são comprados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. Segundo, é a gente verdadeiramente ter uma boa programação de resposta de manutenção das ruas da cidade de Manaus. Tá? E aí, nessa questão da manutenção da cidade de Manaus, entra mais uma vez a figura das subprefeituras. Porque agora, nesse primeiro semestre, Celso, foram muitas as vezes que eu vi um episódio que me deixava puto da vida, que é o seguinte: a prefeitura acabava de asfaltar esse programa Requalifica. Não demorava uma, 2 semanas, a Águas de Manaus entrava e rasgava a rua. Rasgava a rua para botar um tubo. Eu digo, ué, aí vai ter que botar asfalto de novo, vamos ter que gastar 2 vezes. Então tem um problema da corrupção, tem um problema da programação do asfaltamento e tem um problema de relação da prefeitura com concessionárias públicas que chegam, rasgam a rua logo depois que o cara acabou de asfaltar. Ou seja, onde é que está a articulação institucional? Onde é que está a programação das ações? Isso tem que existir. Eu acredito que se a gente conseguir organizar isso, harmonizar essa relação, combater desvio, a gente vai conseguir tapar mais buraco do que se tapa hoje. Fato. Okay. Agora, voltando na tua pergunta, a primeira premissa. Manaus hoje é uma cidade difícil de se dar manutenção? Eu te respondo, porque Manaus é uma cidade muito horizontalizada, Celso. E isso dificulta muito o trabalho que se tem que fazer pela Seminf. Mas é o desafio de quem quer ser prefeito, e eu estou a fim de enfrentar isso. Ok, Manaus então não é para amadores, né? Falando em problemas gigantes, o transporte público, você já pincelou lá no início, como resolver o problema desses ônibus cacarecos que rodam pela cidade? Parece que hoje já não requer tanto ônibus como no passado, devido aos aplicativos, mototáxi, amarelinho, parece que a frota reduziu. No entanto, a qualidade continua também reduzindo. O que você faria quanto a isso? Celso, eu vou falar especificamente do transporte coletivo de massa, que é aquele que tem os ônibus grandes na cidade. Porque a gente tem os ônibus do transporte coletivo, a gente tem ônibus do transporte alternativo, que são os amarelinhos, a gente tem ônibus do transporte executivo, que rodam ali na Djalma Batista, em alguns bairros. Aí nós temos mototáxi, nós temos o táxi, nós temos vários modais de transporte na cidade de Manaus. Mas especificamente sobre os ônibus do transporte coletivo, vou dizer uma coisa para você, Celso, é impossível se pensar no novo modelo de transporte coletivo com essa base podre que está aí. Eu pensei que o Arthur, que é o atual prefeito, fosse construir uma nova base no transporte coletivo, fosse abrir uma nova licitação. Mas, para minha decepção, surpresa e decepção, o Arthur, esse ano,
ele renovou por mais 10 anos o contrato das mesmas empresas que estão aí e que, ao longo dos últimos 10 anos, sucatearam o transporte coletivo, Celso. Certo. As Então, mesmas empresas sucatearam o transporte coletivo, acabam de ganhar 10 anos a mais de contrato pelas mãos do prefeito Arthur Neto. Então, vai ser um trabalho muito difícil, não é fácil, você desfazer esse contrato para que a gente tenha a possibilidade, Celso, de fazer uma nova licitação. Porque somente uma nova licitação vai nos dar a possibilidade de sonharmos com novas empresas, uma nova mentalidade, novos gestores, para que a gente consiga fazer um novo sistema de transporte coletivo para Manaus. Não será uma tarefa fácil, mas é um caminho imprescindível, é o único caminho. Abrir a caixa preta do transporte coletivo e libertar Manaus desses mesmos empresários, desses mesmos CNPJs que há anos estão aí sucateando o transporte coletivo na cidade de Manaus. A questão se resolve na esfera política, né, Chico? Porque o eleitor vota com aquele sonho de resolver os problemas da cidade. E quando ele vota, ele termina dando muito poder ao político que depois não tem ferramentas para acompanhar. E aí começa a acontecer essas coisas. Ainda nessa linha de transporte, e as ruas de Manaus, o trânsito de Manaus, na verdade. O trânsito de Manaus tem hora que é insuportável. Os carros aumentaram aí, dobraram nos últimos 10 anos, e as ruas continuam praticamente as mesmas. Estreitas, né, com desrespeito, falta de sinalização. Você tem alguma ideia? Saídas mais baratas, tem outras ideias até a curto prazo, que o viaduto também causa um transtorno imenso nas cidades, além do que o cidadão não consegue saber se de fato aquele viaduto custou 40 milhões, 50 milhões, não tem os mecanismos para acompanhar, as empresas que estão fazendo, são empresas ali ligadas ao administrador, então essas grandes obras são perigosas. As pequenas obras, aquilo que de fato precisa, o que você acha disso? Seria uma outra forma de amenizar esse trânsito pesado da cidade? Celso, nós temos uma coisa chamada Plano de Mobilidade da cidade de Manaus. Esse plano, assim que o próximo prefeito, né, e eu vou me empenhar para que eu seja o próximo prefeito, é óbvio, assim que ele chegue lá, ele precisa, de forma rápida, mas de forma democrática, rever as metas desse plano. E seguir esse plano de forma aplicada. Porque não dá para a gente ficar, Celso, atirando para todos os lados e a gente não ter uma espinha dorsal. A gente precisa ter um planejamento e seguir esse planejamento para começar a resolver os problemas do trânsito na cidade de Manaus. Essa é a primeira situação. A segunda é um compromisso, Celso, de rever todas as grandes despesas da Prefeitura Municipal de Manaus para que nós possamos ter dinheiro, porque você não resolve o problema do trânsito se você não tiver dinheiro para fazer as obras, para fazer as intervenções, tá certo? Para começar a amenizar essa situação. E a gente viveu aí nos últimos anos um problema grave de muita grana sendo gasta com publicidade, com propaganda, né? E foram, nos últimos 7 anos, 530 milhões de reais gastos do dinheiro público só com publicidade e propaganda. E aí vem a seguinte reflexão. Com 530 milhões de reais, quantos viadutos nós não poderíamos fazer em Manaus para dar mais fluidez no trânsito? Com 530 milhões de reais, quantas obras de pequeno e médio porte nós poderíamos fazer nos bairros da cidade de Manaus para melhorar a fluidez do trânsito? Inúmeras. O problema é que nós tivemos uma prefeitura que foi perdulária. Perdulária é aquele cara que gasta muito e gasta mal. R$500 bilhão, Celso, gasto com publicidade e propaganda nos últimos 7 anos. E isso não mudou a vida da gente. Então, o próximo prefeito já entra com um déficit. Porque, olha só, nós temos 2 obras nesse exato momento sendo concluídas na cidade de Manaus. Constantino Neri e Entrada do Manoa. Mas nós temos 8 anos da mesma administração. Então, 2 viadutos em 8 anos, com 500 milhões de reais de publicidade, com orçamentos que chegaram aí, Celso, a quase 23, 24 bilhões de reais, mais 3 bilhões de financiamento que foram pegos ao longo desses anos, dava para ter feito mais,
Vai ser o desafio do próximo prefeito fazer, num menor espaço de tempo, 4 anos, tá? Correr atrás desse prejuízo. Então, pequenas obras localizadas em bairros, fundamentais. Mas a gente não pode esquecer as grandes intervenções. E, para isso, Celso, a gente vai diminuir gastos com coisas que não são prioridade. Publicidade, por exemplo. Tá? A prefeitura vai comunicar muito no Facebook, vai comunicar muito no Instagram, vai comunicar muito no WhatsApp, para a gente poder economizar na publicidade, em outros contratos, para sobrar o din-din, para a gente poder aplicar naquilo que faz diferença na vida do povo. E trânsito é algo fundamental hoje na cidade de Manaus. Isso que eu ia lhe perguntar, Chico, porque a questão de publicidade é uma coisa assim muito subjetiva, você não tem como acompanhar. O cara faz uma arte aí, digamos, para a TV, um comercial, ele pode cobrar ali 10 mil reais, como pode cobrar 100 mil reais. Quem vai dizer quanto vale aquela arte? Ele vai dizer, é o meu preço, né? Ele diz, é o meu preço, pronto. E os políticos, na verdade, fazem o que querem nessa questão de publicidade há muito tempo. O único meio de se resolver isso, de fato, é mudando as pessoas, porque se você não fizer um compromisso antes, como eu vi você fazendo agora, de reduzir custos, você imagina em quanto você conseguiria reduzir esse custo? A prefeitura hoje gasta cerca de 100 milhões por ano em propaganda. Você faria algum compromisso para a gente deixar aqui gravado e depois cobrar de você? É possível gastar menos e comunicar bem, ou tem que sempre gastar dessa forma mesmo? Celso, em 2018, eu fui o vereador da Câmara Municipal que apresentou o projeto para limitar os gastos com publicidade. Esse projeto ele foi rejeitado. E agora, em 2020, eu volto a apresentar o projeto, e o projeto fatalmente vai ser negado novamente. Tá? Há uma visão que não é uma visão da qual eu comungo na Câmara Municipal de Manaus, mas é aquela visão, né, da atual gestão e de uma base majoritariamente comprometida com o prefeito, que nega a possibilidade de limitar o atual prefeito nos seus gastos com publicidade e propaganda. Então, o cara que foi vereador, que quer ser prefeito, mas quando o vereador já tentou limitar, é óbvio que ele vai chegar lá e vai, né, tomar uma providência, vai pegar muita porrada por isso, já estou preparado, porque eu sei que nessa relação, não posso dizer que são com todos, Celso, eu seria injusto se eu dissesse que todos os veículos de comunicação têm essa fúria por dinheiro. Eu acho que tem muita gente honesta, sim, eu acho que tem muita gente correta, sim, e a prefeitura precisa fazer de forma racional a publicidade, mas não é para falar bem do prefeito, é publicidade de caráter educacional, publicidade de caráter utilitário, utilidade pública, a propaganda oficial, como, por exemplo, concurso público, resultado de concurso público, mas aquela propaganda que, via de regra, a gente vê na TV, é aquela que diz, olha, a prefeitura está plantando uma árvore, a prefeitura está inaugurando uma praça, a prefeitura está inaugurando uma lâmpada de LED. Pô, cara, essa daí a gente faz no Facebook, sem gastar nada. A gente vai gastar dinheiro do povo para fazer isso. E eu sou um cara que faço no meu Facebook muito isso. Ok, tentando acelerar, já coloquei a próxima pergunta aí na tela. A nossa geração vai ser marcada por essa pandemia. Ninguém esperava que isso acontecesse. É algo assim dos fins do tempo mesmo, né, que vai deixar marcas aí por muitos e muitos anos. Mas nós vimos também que o sucateamento dos hospitais, a forma que enfrentou, deu muito mais força a essa pandemia. O vírus está sendo muito mais perverso no Brasil. Você enfrentaria diferente essa pandemia? Eu não estou nem falando do que passou, porque não dá para a gente falar do que passou, né? A gente já colocou muitas ideias, eu vi muitas ideias por aí, mas passou, enfim. E a partir de agora, como seria a melhor forma de enfrentar essa pandemia, até se preparar para outros surtos que de repente venha a ter, de outras mutações que o vírus possa ter? Celso, eu vou um pouquinho lá atrás para poder chegar no presente. Eu apanhei muito porque eu tenho, por caráter, né, tá no meu DNA, eu me posicionar. Eu apanho pelas minhas posições, mas eu não nego para o eleitor, para o cidadão, as minhas posições. Então eu falei o seguinte, se eu fosse prefeito de Manaus, eu teria comprado sim a hidroxicloroquina, a azitromicina, porque os médicos estavam receitando, Celso. Os médicos das unidades básicas de saúde estavam receitando. O problema é que o cara, quando ia na farmácia, não encontrava.
Ele encontrava o paracetamol e a dipirona e ia para casa. Encontrava o Tamiflu uma vez ou outra, mas a hidroxicloroquina, a azitromicina, que é o protocolo aí que muitos médicos continuam usando, não era disponibilizado na Prefeitura Municipal de Manaus. Então, eu espero que nós não tenhamos que enfrentar um próximo evento dessa natureza, mas uma coisa é certa, a rede básica, ela tem que estar preparada para o dia a dia. E prevenir a doença, tratar a doença, é melhor do que você ter que correr atrás da cura da doença. Então, a rede básica de saúde, ela tem por objetivo, Celso, estar ali no dia a dia, prevenindo qualquer tipo de agravamento na doença da população. E esse é o foco que a gente vai perseguir com os profissionais de saúde da Prefeitura, com, com a gestão da Secretaria Municipal de Saúde, dialogando de forma clara, verdadeira, firme, para que a gente possa entregar a melhor saúde possível na rede básica, que é aquela saúde de prevenção. Não é a saúde de cura, porque as pessoas podem adoecer. Você pode fazer o tratamento e ainda assim não dá certo. Aí a pessoa vai ter que procurar um hospital. Aí no hospital, o governo do estado precisa dar a resposta. Mas aquela saúde comunitária de base é fundamental para as pessoas não adoecerem. Então, a gente precisa trazer a saúde pública para essa pegada, tá? Com a participação, com o entusiasmo, com o compromisso desses profissionais, porque eu não sou médico, não sou eu que vou estar lá atendendo. Mas, como prefeito, eu preciso dar, na ponta, todas as condições para que esse médico possa atender. E, para isso, Celso, eu tenho que estar ali com uma voz de comando, combatendo corrupção, combatendo desvio, combatendo mal feito. Eu tenho que dar exemplo para poder ter uma prefeitura firme, com propósito, confiável. Não é que nunca vai acontecer nada, é impossível. Uma prefeitura jamais acontecer. Agora, quando acontecer, as pessoas perceberem que o seu prefeito, que os seus gestores têm posições firmes em relação a esse assunto. E não aquela história de passa a mão na cabeça, não, porque o povo não aguenta mais isso. É o que você falou, o povo está de saco cheio com esse processo. Então, só tem um caminho: comandar pelo exemplo, comandar com propósito, comandar com transparência, para que a gente possa comandar com confiança uma cidade desse tamanho, com essa complexidade chamada Manaus. Chico, mudando um pouquinho, até acelerando, que nós já estamos aí com 47 minutos, vamos tentar encerrar com 1 hora, para também não ocupar muito o seu tempo. Manaus tem potencial para turismo mesmo, Chico? Porque todo mundo diz que Manaus, com o Amazonas, tem um grande potencial turístico, e nós nunca vimos esse potencial ser explorado, gerando emprego, trazendo impacto para a nossa cidade. Quais são as suas ideias, né? O que você faria com isso? De certa forma, somos um pouco isolados do resto do país, não sei se isso dificulta. Por que não dá certo? Por que o turismo nunca pegou como carro-chefe da nossa economia? Olha só, nós temos uma coisa que é peculiar, né? Você pode ver praia em vários estados brasileiros, mas o encontro das águas você só vai ver em Manaus. A gente tem uma culinária toda peculiar, nós temos belezas peculiares e que são, como é que eu posso dizer, elas sofrem ambição do mundo inteiro, então nós temos muito apelo do ponto de vista turístico. Agora, um detalhe, Celso, a gente precisa ter humildade para entender que quem faz o turismo não é o prefeito. Se o prefeito de Manaus tiver um pouco mais de humildade, sabe o que ele vai fazer? Ele vai chamar os donos de bares, restaurantes, agências de viagens, os turismólogos da cidade de Manaus e vai ouvi-los em primeiro lugar, Celso, para saber o seguinte: o que a Prefeitura de Manaus tem que fazer para fortalecer o turismo? Não é a Prefeitura que faz o turismo é um movimento natural das pessoas que vêm para cá para conhecer nossas belezas e das pessoas que estão aqui para ajudar esses turistas a conhecerem da maneira mais segura, mais agradável, mais inesquecível possível. A prefeitura tem que entrar para fortalecer isso. Vou te dar um exemplo. O cara vai na Ponta Negra, Celso. Se o cara não chegar ali perto da parada de Dubai, aquela parada, a parada mais cara do mundo, né, que o prefeito de Manaus fez, em outro lugar da Ponta Negra ele não tem Wi-Fi para ele pegar o telefone, Celso, dele, bater uma foto e botar no Facebook.
para divulgar Manaus para o Brasil e para o mundo. Não tem Wi-Fi na Ponta Negra. A pergunta é a prefeitura que tem que botar o Wi-Fi lá? Resposta, não. A prefeitura tem que construir parcerias. Eu, se fosse prefeito, eu chamava uma dessas operadoras e é o seguinte, ó, coloca o Wi-Fi para a cidade aqui, para os turistas aqui, explora a tua marca. A gente deixa de explorar a tua marca. Mesma coisa na Praça da Matriz, onde hoje de manhã eu estive lá. Abandonada, a prefeitura gastou milhões ali para reformar. Era uma reforma necessária? Era. Porém, a prefeitura não ocupou a Praça da Matriz com a guarda municipal, que é uma coisa que eu venho batendo. Aí a Praça da Matriz, cara, tá cheia de maconheiro. Pô, eu estive lá hoje de manhã. Para mim, que sou homem, já senti um ambiente pesado. Tu imagina para uma família, tu imagina para uma mulher, para um turista, sabe? Gente ali que você percebia que estava ali para cometer o mal. Infelizmente, essa é a realidade. Então, cara, a gente quer fazer turismo, a gente tem que ouvir, sabe, as pessoas que fazem o turismo acontecer, para que a gente possa, enquanto prefeitura, fazer aquilo que nos cabe. A infraestrutura da cidade, propagandas. Celso, qual é a maior plataforma de entretenimento do mundo hoje na realidade? Na minha opinião, Netflix. É a Netflix. Pô, Manaus não tem um vídeo de 20 segundos, de 20 minutos, de 30 minutos. O Amazonas não tem nenhum vídeo. Cara, era para a gente fazer um vídeo e colocar lá, para as pessoas verem Manaus no Brasil e no mundo. Ou seja, o que cabe à Prefeitura de Manaus é ouvir, agir nessa questão da infraestrutura e fazer aquilo que está combinado com quem faz o turismo. Porque quando a prefeitura, o prefeito bate no peito e acha que sabe mais do que os turismólogos, mais do que quem faz turismo, aí é uma cagada, irmão. Me desculpe o palavreado, mas é isso. Não sai nada. Então, a gente tem que ter humildade para ouvir, tá? Para combinar e fazer uma política de turismo chibata, show de bola, para que a gente possa atrair as pessoas saírem daqui dizendo, ó, Manaus é 10, Manaus é chibata, voltaria para lá. Chico, seguindo aí nessa linha, por que Manaus é tão ruim de lazer para os nossos jovens, né? Esporte? E por que quando se faz uma praça, por exemplo, se degrada tão rápido? Não, eu acho que não é necessário você ter 10 praças, você poderia ter uma praça, mas que fosse boa, que fosse bem cuidada. Eu não estou dizendo que não precisa quantidade, claro que precisa. Mas o poder público tem a mania de fazer as coisas e não dar manutenção. Parece só para fazer obras. Faz uma academia ao ar livre, você chega lá um tempo, depois está tudo enferrujado, não tem manutenção. Isso vai em tudo, vale para a questão das praças, para a questão dos campinhos de futebol e todas as obras públicas, geralmente essa é a regra. Só quer fazer obras, mas não quer dar manutenção, que seria mais barato. Sim. Como é que você agiria, né? Principalmente na questão de esporte e lazer, Chico? Celso, eu acredito muito numa coisa chamada parceria da prefeitura com a comunidade. E aí, a gente vai para uma coisa que, nessa caminhada rumo à prefeitura, a gente tem falado muito, que são parcerias. Então, eu acredito muito que espaços públicos que devam ser frequentados, precisam ser frequentados, porque, cara, isso é bom para a cidade, isso é bom para interação social de pessoas dentro da comunidade. Mas aí vem essa pergunta, quem é que toma conta? Cara, eu acredito muito, sabe, Celso, que uma parceria público-privada para que alguém ou alguns pudessem ocupar a praça com uma lanchonete, oferecendo ali o lanche, oferecendo ali a comida. Eu só tenho, restrições à questão de bebida alcoólica, Celso. Eu confesso isso, eu tenho restrições à bebida alcoólica em lugar público. Acho que não deva fazer parte, de uma política pública, porque é contraditório. Tanta gente morre acidentada, tanta gente morre todos os anos vítima de alcoolismo e tal, e a prefeitura e o governo vai lá e permite que se venda bebida. Eu acho um contrassenso isso. Então, na minha cabeça, eu construiria parceria público-privadas, tá? Com pessoas que pudessem estar ali vendendo o seu lanche, o seu sorvete, a sua comida, mas tomando conta também daquele espaço. Porque a prefeitura sozinha, Celso, não vai conseguir tomar conta de todas as praças na cidade de Manaus, é fato.
Então a gente Entendi. tem que acreditar nessa construção, dessa parceria. E a gente precisa começar isso já, porque Chico, nada começa pronto. A gente começa, vai ajustando, vai melhorando, até encontrar o caminho correto para a gente ampliar isso para mais lugares na cidade de Manaus, a fim de que a gente tenha esses ambientes sempre disponíveis, nas melhores condições para a comunidade onde eles estão. eu estava dando uma pesquisada e vi que tem dois assuntos que são recorrentes, você sempre está falando. Eu queria que brevemente você desse uma pincelada. Por que você está falando tanto ultimamente da questão do monopólio do gás? Explica isso para a Celso, gente. porque tem uma empresa, cara, que domina o gás há 18 anos e a gente só tem 3 postos de GNV em Manaus, a gente não gerou o emprego que podia gerar e esse monopólio só está fazendo bem para o dono da Cigás, que é o empresário Carlos Soares. Vou dar um exemplo para o povo entender agora. O meu telefone, Celso, tá? O meu telefone aqui, ó. Eu tenho meu telefone há 26 anos, o mesmo número. Eu comprei ainda quando só tinha uma empresa em Manaus chamada Telamazon Celular. Nós estamos em 2020. Tu imagina se em 2020 nós tivéssemos ainda com uma única empresa de telefonia na cidade de Manaus? Seria terrível. A gente não teria promoções, a gente não teria, sabe, a internet. Não estou dizendo que ela é perfeita, mas a gente teria uma internet de pior qualidade. A gente não teria competição entre as empresas. Então, quando em 1998, 97, 98, o governo brasileiro disse abrir o mercado, ele colocou mais empresas para competir e hoje a gente tem aí como cliente a possibilidade de estar indo de uma para outra, de outra para uma, buscando aquilo que é melhor para a gente. No gás a gente não tem isso, Celso. A gente só tem uma empresa. E aí, se a gente abrir o mercado do gás, mais empresas vêm para cá, mais empregos, mais oportunidades, mais competição. Competição gera melhores serviços, gera diminuição de preço. E a gente pode ter competição no gás de veículos, GNV, pode ter competição no gás de cozinha, pode ter competição no gás que é comprado pelas indústrias do distrito para ajudar a baratear o preço dos produtos que aqui são produzidos. Eu só vejo vantagens. Quem só vê desvantagem é o dono do monopólio, porque ele vai perder a boquinha. Ele perde a teta, ele está sozinho nisso. Só que ele não consegue gerar as oportunidades, tá? Os empregos, os impostos que o Amazonas precisa. Então, eu defendo sim a quebra do monopólio, porque a maior quantidade de empresas é boa para o consumidor, ajuda a baixar preço, ajuda a gerar emprego, ajuda a gerar mais impostos para prefeituras e para o governo, e só tende a ser bom, cara. Quem só está reclamando Certo. é o dono da Cigás nesse momento, né? Mas para o povo isso é Tá bom. bom. Tá bom. Chico, a questão do IPVA, como é essa lei que foi criada, o que as pessoas devem fazer? Também vejo você sempre falando sobre esse assunto. Dá uma pincelada rápida para a gente. Bacana, olha só. Quando eu era deputado, Celso, eu apresentei um projeto e defendi e consegui aprovar. Esse projeto virou uma lei. Que é o seguinte: a gente tem uma legislação de trânsito. Então, quando a gente faz uma barbeiragem no trânsito, a gente é multado. Via de regra, multado. E a pergunta foi: se a gente também faz tudo certo no trânsito, a gente não pode ter um incentivo, um reconhecimento? Foi aí que a gente conseguiu aprovar a lei do bom condutor. Então, todo condutor, todo cara que tem CNH e tem um carro, então ele é obrigado a pagar IPVA. Se naquele ano ele não cometeu infração, não pegou multa, ele tem direito a 10% de desconto. No segundo ano, se ele permaneceu da mesma maneira, dirigiu com cuidado, não pegou multa, ele ganha 15%. E no terceiro, Celso, ele ganha 20%. Qual os 20% de procedimentos desconto. para isso? Cara, olha só, eu vou dizer para quem está assistindo aqui, entrar no site da Cefaz, tá? www.cefaz.am.gov.br e ali buscar Lei do Bom Condutor. No site da Cefaz você vai ver lá, Lei do Bom Condutor. E ali você clica e você vai ter o manual para você preencher, anexar os documentos e poder solicitar o desconto do IPVA para o seu carro. Teve gente, Celso, que em um ano já conseguiu descontos. O carro, quanto mais caro o carro, maior o desconto. Teve gente que já conseguiu R$ 1.200 de desconto para pagar o IPVA.
Tem uma falhadinha no som, Chico? Tem gente... Tem uma falhadinha no tá. som. Repete, por favor. Olha só. Tá. Tem gente que já ganhou R$ 1.200 de desconto. Mas tem pessoas que já me ligaram e disseram o seguinte: por R$100 eu não vou, não. Eu digo, tudo bem, é direito seu também não ir. Deixa para o governo que o governo agradece. Mas o detalhe é o seguinte, cara. Quem corre atrás daquilo que é direito seu, vai conseguir. Eu não estou dizendo que é fácil, porque tem um problema. O governo, até hoje, para você poder solicitar isso, o governo ainda exige papel, cara. É um absurdo. O governo já poderia estar fazendo isso tudo no campo digital e você de casa mandar e depois só aguardar o teu comprovante do IPVA já com desconto. Mas o governo ainda, de sacanagem, esse é o termo correto, faz com que o cara tenha que pegar papel e protocolar na Cefaz, mas tem muita gente que não abre mão do seu desconto e está conseguindo, em função da lei do bom condutor, o desconto que lhe é devido. Então, www.cefaz.am.gov.br, Lei do Bom Condutor, lá você vai encontrar o caminho das pedras. Chico, obrigado pela sua presença. Se esqueci de alguma coisa, quiser falar mais uma palavrinha final, fique à vontade. Legal, Nós Celso. estamos agradecendo todo mundo que participou também. Pois não. Bacana, bacana. Irmão, eu quero te agradecer publicamente, desejar e vou me empenhar naquilo que tiver ao meu alcance para que a sua caminhada seja uma caminhada de êxito. Você é um cara que tem propósito, você é um cara que tem boa formação, certamente representará à altura segmentos de pessoas que se organizam na sociedade aqui na cidade de Manaus. Você é um cara que tem pedigree, gabarito para aspirar uma vaga na Câmara Municipal de Manaus. É o primeiro reconhecimento que eu quero fazer. O segundo, Celso, é dizer o seguinte: muita gente me pergunta essa história da prefeitura. Eu digo, cara, eu comecei como ajudante de pedreiro, eu comecei como vereador. Comecei de baixo, né? Porque eu não sabia como é que funcionava, então eu comecei lá de baixo. E aí eu evoluí, cheguei a deputado, então eu dei um passo, né? E fui conhecendo, Celso, ao longo desses anos, a realidade da minha cidade, porque eu sou amazonense, manauense do caroço, a realidade, sabe, do meu povo, as suas dificuldades. E hoje, aos 51 anos de idade, 23 anos de vida pública, depois de ter sido auxiliar de pedreiro, eu me sinto preparado para ser o mestre de obras, para chegar nesse lugar, para comandar, tá certo? Então, eu não sou nem o novo, tampouco o velho, mas aquele que se preparou para poder chegar agora nesse momento e dizer: eu só preciso de uma chance para poder mostrar que é possível a gente mudar muito do que está aí. E é atrás dessa chance que eu vou correr ao longo dessa eleição. Boa sorte, Chico. Obrigado, Celso. Obrigada. Fique com Deus. Muito obrigado. Deus abençoe. Um abraço para todos.